Bem-vindos ao podcast do conhecimento. Imagina que, o organograma inteiro da empresa em que a gente trabalha fosse completamente apagado durante a noite, sabe? Uhum. Sem diretores, sem gerentes, nenhuma daquelas caixinhas. Exato. Ninguém tem título, ninguém tem aquele cargo chique na assinatura do e-mail. Quando a primeira grande crise do dia estourar, ali pontualmente às 9 da manhã, a quem a equipe vai recorrer instintivamente em busca de direção? Olha, a resposta para essa pergunta é exatamente a essência do que vamos explorar na nossa imersão de hoje. Porque o que é fascinante aqui é como, historicamente, fomos condicionados a enxergar a estrutura corporativa, né? Sim, como se fosse algum militar quase. Com certeza. Aquela coisa desenhada numa parede de vidro, com setas sólidas apontando sempre de cima para baixo, é uma herança lá da Revolução Industrial que ainda assombra a gente. Pois é. A gente fica esperando, um papel assinado para só então começar a influenciar as pessoas. Certo, vamos desconstruir isso. Porque a noção de que a capacidade de gerar resultados monumentais frequentemente aparece com muito mais força quando não se tem autoridade formal é, no mínimo, contraintuitiva. É muito contraintuitiva. Mas a realidade corporativa revela uma inversão completa daquela pirâmide tradicional, sabe? O foco sai da cadeira que a pessoa ocupa e vai direto para a ação que ela executa. Pro atrito que ela remove do dia a dia da equipe, né? Exatamente. A autoridade baseada no cargo, ela consegue exigir obediência, cumprimento de horários e só. Mas a postura de liderança orgânica, ela desperta aquele engajamento voluntário. A pessoa segue porque quer seguir. Uhum. E exercer influência enquanto ainda se é um liderado é a verdadeira linha divisória. É o que separa quem só reage ao ambiente, tipo folha levada pelo vento corporativo, de quem assume o protagonismo da própria carreira. E a gente não está falando de conceitos etéreos aqui, ou daquelas frases motivacionais. Tem uma mecânica muito clara no material que a gente está analisando. E o primeiro passo dessa engrenagem não tem nada a ver com o gerenciar os outros. Não mesmo. Não aponta para a chefia, nem para o colega do lado. Aponta estritamente para dentro, né? O material foca no pilar da autoliderança e da responsabilidade extrema. A lógica é bem implacável. É a ideia de que ninguém vai confiar a direção de um projeto importante para alguém que não consegue nem governar a própria rotina de trabalho. Trabalhar de dentro para fora é o princípio fundamental aqui. Uhum. E como a gente constrói isso na prática? Porque falar de autoliderança é bonito, mas exige um alicerce. O alicerce é o domínio técnico absoluto. É necessário ser a referência inquestionável naquilo que se faz no dia a dia. Quando o profissional domina as ferramentas, antecipa os detalhes da própria função... Ele deixa de ser só uma peça trocável, né? Exato. Ele passa a ser o núcleo de resolução de problemas ali. A competência pura é a semente dessa autoridade natural. Pensando nessa questão do domínio técnico, me vem à mente o universo do alpinismo. A escalada em rocha, sabe? Ah, interessante. Como assim? Bom, antes de um escalador tentar puxar o companheiro que está mais abaixo na montanha, ele precisa obrigatoriamente estabelecer um ponto de ancoragem muito sólido para si mesmo. Prender os próprios equipamentos primeiro. Sim. Ele prende os mosquetões de forma inabalável. Porque, olha, se o equipamento dele estiver frouxo, ou se ele não dominar a técnica ali, tentar puxar outra pessoa, não é liderança. É um risco letal. Nossa, ele arrasta todo mundo pro abismo junto com ele. Exatamente. A autoliderança no mundo corporativo é esse ponto de ancoragem. Sem controle sobre as próprias entregas, a pessoa está pendurada por um fio. Não tem como guiar a equipe assim. O que se conecta perfeitamente com a instrução do avião também, de colocar a própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. É uma analogia muito visual e muito real. Mas para essa ancoragem ser firme de verdade, tem um elemento psicológico que o texto destaca muito, que é a consistência. A consistência das entregas. Isso, porque domínio técnico não tem valor se aparecer só naqueles dias de inspiração, sabe? A confiança só floresce na previsibilidade. O padrão tem que ser inegociável, não importa se o clima na empresa está tenso ou se a diretoria está de mau humor. O que nos leva àquela figura clássica que a gente vê direto, o tal do herói de última hora. Ah, o bombeiro corporativo. Pois é.
O cara que deixa o projeto acumular um monte de problemas, o caos se instala e lá no último segundo ele vira a noite trabalhando para apagar o incêndio. O incêndio que muitas vezes ele mesmo causou por negligência lá atrás, né? E ainda quer ser aplaudido. É o pior cenário possível para a construção de confiança. A neurociência explica muito bem isso. O cérebro humano, ele gasta uma quantidade absurda de energia lidando com incerteza. Sério? Tem um impacto neurológico nisso? Tem sim. Para a chefia, a imprevisibilidade de alguém da equipe gera fadiga mental extrema. Aquele profissional que é brilhante de vez em quando, mas totalmente inconsistente, é um dreno de energia. Já a consistência atua como um bálsamo neurológico. Ah, porque reduz a carga cognitiva de todo mundo em volta. Exato. Se você não é previsível na sua entrega, qualquer tentativa de influenciar uma decisão vai soar como puro oportunismo. Faz todo sentido. Dominar a própria rotina é o básico. Mas, bom, se a influência parar por aí, o máximo que se consegue é o título de um excelente executor isolado. Virar aquele funcionário que todo mundo elogia, mas ninguém promove ou segue de verdade. Isso. Para a liderança ganhar tração, a gente precisa projetar essa estabilidade para cima. E aqui a gente entra num terreno bem minado. Como é que a gente influencia a chefia imediata sem parecer insubordinado? Esse é um dos maiores gargalos. Liderar o gestor, influência ascendente, não tem nada a ver com dar ordens ou tentar inflar o ego. A ideia é ser um facilitador estratégico. Você precisa escolher se vai ser um centro de custo de tempo ou um centro de lucro de tempo para a liderança. E o mecanismo para isso é o alinhamento proativo. Tá, a regra de ouro que a gente sempre ouve é sobre como comunicar problemas. Se tem um gargalo, o profissional que só reage leva o problema para a mesa do chefe e diz: e agora, o que a gente faz? A famosa transferência de responsabilidade. Exato. A postura proativa, segundo o material, exige levar o diagnóstico completo e pelo menos 2 sugestões de rotas de fuga. Mas espera aí, deixa eu fazer um questionamento crítico aqui. Manda. Se a pessoa investiga, coleta os dados, faz o diagnóstico e ainda desenha soluções perfeitinhas, isso não é basicamente fazer o trabalho do chefe? Onde fica a função do líder formal nessa história toda? Olha, se conectarmos isso com a visão geral, a gente percebe o quanto essa sua dúvida é a armadilha mental que prende muitos talentos. Não é fazer o trabalho do gestor, é o que chamam de descarregamento cognitivo. Descarregamento cognitivo. Como isso funciona? Pensa que o trabalho de um líder em uma operação complexa é alocar recursos, assumir riscos e tomar decisões rápidas. Cada problema em aberto consome a bateria mental dele. Ou seja, entregar o problema em branco é tipo dar uma folha de papel e pedir para ele escrever um livro do zero no meio de um tiroteio corporativo. Perfeito. Mas quando você traz o diagnóstico com as opções A e B e já mapeia os prós e contras, você transforma horas de investigação numa decisão de múltipla escolha que ele resolve em 5 minutos. Nossa, isso acelera muito as coisas. Muito. Você atua como um curador de informações. Isso não é roubar o trabalho da chefia. É criar as condições para que ela decida com clareza. Você ganha confiança e ainda evita trabalhar duro numa direção que não interessa para o negócio naquele momento. É uma mudança de paradigma brutal, né? Imagina a situação. Olha, temos uma falha na entrega, a causa foi o fornecedor Y que atrasou. Opção A, aplicar multa e buscar substituto emergencial, que custa mais. Opção B, renegociar prazo com o cliente dando um desconto. Excelente exemplo. E aí você só pergunta, qual botão a gente aperta? Isso blinda para a ação. O chefe não vai se sentir ameaçado de jeito nenhum, ele se sente apoiado. É assim que quem facilita a navegação naturalmente assume o leme quando a tempestade vem. Não importa de quem é o barco no papel. Certo, cobrimos a ancoragem interna e a gestão para cima, mas focar só no chefe tem um risco enorme, né? Com certeza. Virar o queridinho da diretoria tem seu preço. Pois é, a pessoa vira o favorito lá em cima, mas os pares, os colegas do lado, podem ver isso com uma arrogância ou competição desleal. E se a trincheira resolver boicotar? Esquece, nada anda. Nenhuma iniciativa sobrevive a um boicote da base. E é aí que entra a empatia funcional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque dita exatamente como liderar as pessoas sobre as quais a gente não tem nenhum poder de mando, influência lateral. É o teste mais autêntico de liderança, porque você não pode usar a alavanca do medo.
de, demitir a pessoa. A única força é o respeito mútuo e a sua utilidade estratégica ali no meio. Uhum. E o texto faz questão de separar empatia funcional de simpatia, né? Sim, é vital separar isso. Porque, assim, ser empático no escritório muitas vezes é confundido com ser o terapeuta da galera ou trazer bolo na sexta-feira. Isso é legal, constrói um clima bom, mas não constrói autoridade. A imagem que me vem aqui é a do meio-campista clássico no futebol, o camisa 10. Ah, o organizador do time. Exato. O foco desse jogador não é ser o artilheiro sempre. A genialidade dele é a leitura de campo. Ele sabe em qual pé o atacante gosta de receber a bola, antecipa a falha da defesa e faz aquele passe limpo, sabe? É, e o colega só empurra pro gol. Isso. Ele resolveu a vida do colega sem esforço. Empatia funcional é fazer esse passe perfeito no escritório. O pragmatismo dessa sua analogia é ótimo, porque olha o exemplo das áreas de vendas e financeiro. Se o financeiro passa a sexta-feira de madrugada consolidando planilha porque vendas manda tudo bagunçado, Tem um atrito gigantesco aí. gigantesco. A simpatia seria o cara de vendas perguntar na segunda-feira: "E aí, como foi seu final de semana?" A empatia funcional é ele proativamente mudar o formato do próprio relatório para que o software do financeiro puxe tudo em 5 segundos. Ele tirou uma pedra do sapato do colega na prática. E quando você remove o atrito do dia a dia das pessoas de forma consistente, cria-se uma gravidade inevitável. Elas passam a ver você como um porto seguro, uma referência, é uma liderança legitimada na trincheira. É sair de uma competição predatória por uma colaboração que funciona. Mas aí vem um questionamento sobre a sustentabilidade disso tudo. Como manter a energia? Exato. Fazer isso numa semana tranquila é fácil. Mas e ao longo dos anos? Com corte de orçamento, reestruturação, estresse. O que mantém esse ciclo de evolução rodando sem o motor fundir? O combustível absoluto desse motor é a confiança. E no mundo corporativo, o texto deixa claro: confiança não é um sentimento vago, é uma equação matemática. Resultados consistentes, mais integridade. Isso mesmo. E para a equação funcionar a longo prazo, são 3 engrenagens simultâneas. A primeira é mudar o foco de tarefas para valor real. Então, o que tudo isso significa, né? O que é mover o ponteiro? Porque a maior armadilha de hoje é a tal da produtividade performática. Nossa, sim, estar ocupado não significa ser útil. Pois é, responder 200 e-mails, pular de reunião em reunião e terminar o dia exausto com a caixa zerada. A pessoa grita para o mundo: olha como eu trabalho, mas o impacto no negócio é zero. Gerar valor é agir como dono, focar a energia no que muda o jogo para o cliente final. Isso levanta uma questão importante que é a segunda engrenagem, a resiliência estratégica. Como o texto define essa resiliência? O profissional que só tira pedidos entra em colapso quando o cenário muda, porque ele precisa que alguém diga qual tarefa fazer agora. Quem opera como dono usa a resiliência como um escudo protetor para esse valor que ele gera. Se vem uma crise, ele mantém a calma tática, sabe? Ele isola o ruído, aceita o que não dá para controlar e recalcula a rota rápido. Ele não paralisa esperando ordens superiores. E isso conecta com a terceira engrenagem, o aprendizado ativo. Que é romper com a ideia antiga de que o RH é responsável pelo seu desenvolvimento, né? Sim, aquela coisa de ficar esperando sentado um convite para um workshop. O aprendizado ativo destrói isso. A pessoa percebe que falta um conhecimento, vai atrás, aprende por conta própria e, o mais importante, aplica no campo de batalha na mesma hora. Exatamente. Se você junta essas 3 coisas, foco no valor em vez de volume, resiliência tática para proteger as entregas e aprendizado autônomo, você tem o líder moderno. Ele virá à prova de organogramas. A influência dele simplesmente flui, não importa quem seja o presidente da empresa. Parece que todas as peças desse quebra-cabeça formam um ecossistema que se retroalimenta. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa jornada aqui, Vamos lá. a gente estilhaçou aquela parede de vidro. A liderança autêntica não começa com promoção. Começa lá na ancoragem da própria rotina, no domínio técnico. Depois sobe, facilitando a vida da chefia formal com o descarregamento cognitivo. Vai para as laterais com a empatia funcional.
resolvendo a dor do colega. O famoso passe perfeito do meio-campista. E tudo isso roda continuamente baseado em confiança, entrega de valor e resiliência. E a beleza disso tudo é que é um sistema inteiramente meritocrático no dia a dia. Não depende de favores ao tempo de casa. Quando você remove os atritos, você deixa de ser refém das mudanças do mercado e vira o ativo mais valioso da empresa. É uma mudança de perspectiva brutal. Transforma a segunda-feira de manhã de um modo reativo para um modo totalmente protagonista. Sabe, para materializar isso na cabeça, o melhor exercício mental é resgatar a nossa imagem do começo. A da empresa sem cargos? Essa mesma. Se amanhã a empresa inteira abolisse todos os títulos e sumisse com os crachás, sem hierarquia documentada, quando a fumaça baixasse, a equipe inevitavelmente ia se alinhar atrás das pessoas que resolvem problemas com calma e entregam valor mesmo no escuro. Com certeza. A verdadeira autoridade é aquela que sobrevive perfeitamente intacta quando a moldura de vidro do cargo finalmente quebra. Uma provocação excelente que resume perfeitamente o nosso material. Fica aí o convite para a gente olhar no espelho corporativo e avaliar o nível da nossa própria ancoragem. Até o próximo mergulho profundo.